Bom, estamos ao vivo. Boa noite a todos, boa noite a todas. É um imenso prazer que a gente está aqui com dois médicos fantásticos aqui da ilha. A doutora Paizinha, que ela me pede para chamar de Paizinha, e o doutor Márcio Nakazone. Bom, uma apresentação rápida. A doutora Paizinha é médica da família e de comunidade, e pertence à Rede Nacional de Médicas e Médicos Populares do Brasil. O Dr. Márcio, ele faz parte da Atenção Básica de Saúde e é acupunturista. Inclusive, eu já fui paciente do Dr. Márcio. Paizinha, suas considerações iniciais. A gente vai ter um papo sobre a Covid aqui. Sim, estamos através da Frente Popular Ilhabela Sem Medo, que é do PTI do PSOL. Então, doutora, é com a senhora. Perfeito. Boa noite a todas e todos. É com muita alegria, agradeço assim, imensamente a possibilidade de estar aqui com vocês, né? Para refletirmos juntos. É um tema, a gente até falava agora há pouco, que sabe que são meses, né, que a gente vem falando sobre ele. Porém, é necessário seguir falando e vendo das mais diversas formas, das diferentes dimensões. Então, o nosso papel como um profissional da saúde, né, como pessoas que têm esse conhecimento técnico, mas também como um militante, né, da causa, da defesa do SUS, por justiça social. Então, é o nosso papel estar ocupando esses espaços para contribuir com reflexões junto com as pessoas nessa tentativa, né, da construção dessa sociedade justa, desse equilíbrio. Enfim, aqui estamos e vamos iniciar nossa conversa. Márcio, com você. Bom, boa noite a todos. Muito grato pelo convite que vocês me fizeram através da Ângela. Muito feliz de estar aqui, podendo trocar, né? Estar em relação, em viver, né? Com vocês dois, Ricardo. O Ricardo não tenho muito contato aqui na cidade. Ele acabou de me contar de um fato de eu ter atendido ele, mas foi numa situação de pronto-socorro. E é claro que a gente não consegue lembrar de todo mundo que a gente atende no pronto-socorro, né? De qualquer forma, fico feliz de que você tenha tido uma boa experiência. Eu sempre gosto de perguntar, né? Quando as pessoas me reconhecem, eu acho que você me atendeu. Eu falei, você ficou bom? Ele fiquei, então fui eu mesmo. Então a gente não lembra, né? Infelizmente. Mas de uma experiência boa, né? De pronto-socorro, de um pronto-socorro de SUS também, né? Eu sou um médico que tem uma inclinação para a saúde coletiva, a minha formação desde a escola médica teve esse viés, né? Acabei como médico de família e comunidade também no começo da minha carreira e progredi até o trabalho na gestão da atenção básica, coordenando a atenção básica do nosso município durante algum tempo. Experiência maravilhosa, né? Calibrante do espírito, assim, gerir um serviço de saúde de uma política tão vanguardista, né, e tão ousada, né, que é de se oferecer saúde de forma plena, né, e universal num país tão desigual e gigante como o nosso, né. E, no entanto, estamos aí fazendo isso de uma forma muito linda e posto à prova de um jeito tão drástico, né, que foi através de uma pandemia. Fico imaginando que seria uma pandemia há 30 anos atrás, sem a cobertura que o SUS tem, né, através dos seus serviços de atenção básica, que seria da nossa nação, né? Bom, a gente pode ter um pequeno resquício, né, do que seria, olhando para o que está acontecendo exatamente agora nos Estados Unidos, por exemplo, né, que é um país também continental como o nosso e que não conta com um sistema de saúde público,
No entanto, é um país que a sua moda, né, conseguiu fazer as suas distribuições de renda e ter o status de superpotência no mundo, né? No entanto, a gente vê que em alguns lugares hoje as pessoas estão sendo deixadas para morrer como indigentes pelo fato da família não conseguir arcar com o valor do custo que seria uma internação por Covid, em torno de $40 mil. Isso aqui no Brasil, ninguém vai passar. Ninguém vai morrer indignamente, né, como um indigente, porque a família não terá como pagar o serviço de saúde. Eu tenho muito orgulho disso. Tenho infinito orgulho disso, né? Infinito mesmo. E me faz muito feliz de ter colocado um tijolinho nessa construção tão megalomaníaca que é o SUS. Que precisa ser, né? Porque o nosso país é megalomaníaco em tudo. Vejam só, né? Então é isso. Estou aqui para trocar essa ideia com vocês, da gente poder falar sobre a nossa própria humanidade mesmo, né? Não como médico, né? Ou como um ator da saúde coletiva que entende um pouco de epidemiologia. Não sei se é desse espaço que eu quero falar. Eu quero falar das minhas vulnerabilidades. Acho que é isso que eu quero trocar, porque eu estou assustado, estou um pouco assustado. Olha, eu estou bastante assustado também. Eu tenho conversado com alguns pacientes e que eu sou dentista, né? Deixa eu deixar claro. E vários realmente ainda não perceberam a gravidade da situação. Mas o doutor Márcio já entrou para o lado do SUS e um dos pontos que eu gostaria de conversar era exatamente sobre a importância do SUS hoje, que a gente vê que sem o SUS, talvez, eu possa falar uma besteira aqui, mas talvez, se a pandemia demorasse 2 ou 3 anos, a gente não tivesse mais o SUS, porque parece que uma das metas era diminuir o tamanho do SUS. Mas, doutora Paizinha, sobre a importância do SUS, o que você... Sou suspeita a falar, né? Marcinho até já falou aí de forma geral, né? Inclusive, a Rede Nacional de Médicas e Médicos Populares, das nossas bandeiras é a defesa do SUS, né? Os médicos e médicas que estão na nossa organização independe, entre aspas, né, de partido político, tem pessoas que não pertencem a nenhum partido, enfim, mas o ponto de encontro é a defesa do SUS, né? E essa defesa no sentido de entender a importância dele para o povo, para as pessoas, e principalmente, em especial, seria muito, assim, é até difícil pensar se não existisse ele no nosso país, justamente por essa realidade desigual que Márcio colocava. E um dos princípios, assim, do nosso sistema único de saúde, que é a equidade, além da universalidade, né, que é atingir a todas as pessoas, eu gosto muito, muito do princípio da equidade. Justamente porque possibilita olhar para os sujeitos de forma diferente, no sentido de considerar a particularidade de cada um, né? Ou seja, de certa forma, tratar desigual aos desiguais, no sentido de aquele que mais precisa, então ele precisa de mais atenção, né? E é um sistema que todos usufruem dele, né? Porque a vigilância nos restaurantes, independentemente de que seja restaurantes de luxo, frequentado por pessoas que têm muito dinheiro, né? Até aquele que não tem, lá no interior. Eu trabalhei no Ceará, no sertão, em zona rural, e a gente ia quilômetros e quilômetros em estrada de chão ruim, que épocas, enfim, que quando chovia mais não dava para ir, né?
E eu ficava olhando, assim, mesmo eu tendo nascido no interior, né, do Ceará, do Nordeste brasileiro, depois de passar muitos anos fora e voltar, assim, para lá, eu olhava, assim, de forma assombrosa para o meu próprio lugar, pensando, que coisa, assim, mais fantástica, a gente conseguir chegar, sabe, tão longe, no meio do nada, assim, do nada, no sentido, né, de ter muitas casas, quilômetros e quilômetros para chegar na zona rural e atender. A supervisão que até hoje eu faço do programa Mais Médicos, que vem sendo destruído, né, em áreas de difícil acesso no país, lugares que nunca teve médico antes. Ou seja, eu sei que não é só a figura do médico, né? A saúde exige cuidado de diversas especialidades, enfim. Mas existe também a importância desse profissional na composição de uma equipe de saúde, em especial de estratégia de saúde da família, em todas, né? Mas nesse sentido da maior abrangência, dessa capilaridade. Enfim, ele é grandioso e por isso que a gente defende tanto, né, ele, justamente para que as pessoas tenham essa possibilidade de acesso, né, que tenham acesso aos cuidados, não só aos medicamentos em si. Enfim, são muitas as coisas que a gente pode colocar como defesa e que vem sendo destruído, porque o propósito desse desgoverno é esse mesmo. Desde o golpe, de lá para cá, a atenção primária vem sofrendo fortes ataques, né? Tanto o sistema como um todo, né, com o congelamento dos recursos para investir na saúde, como também nessas questões mais específicas. Passo a palavra. Muito legal, Paizinha. Esse negócio da figura do médico, né? A gente também precisa entender, né? Bom, 30 anos de sistema, né? 30 e poucos anos de sistema. E quando a gente pergunta para os nossos pacientes se eles lembram como era antes do SUS, muitos deles nem sabem como que era antes do SUS, né? Que é uma questão também, né, da nossa geração não, mas da nossa sociedade, né, que tem uma memória muito, muito curta, né, porque a gente é submetido a uma quantidade tão gigantesca de informação hoje em dia, né, que certas coisas a gente simplesmente vai eliminando. Então, por exemplo, se você pergunta para as pessoas, você lembra como que era quando não tinha SUS? As pessoas não conseguem lembrar. Mas quando não tinha SUS, era só se você tivesse carteira assinada, né, que no Brasil tinha essa situação, né, nem o pessoal dos agrários, eles não tinham direito também, apesar de ser trabalhadores agrários, não tinham direito de saúde, de ter o serviço de saúde, né. Então, quem não tinha carteira assinada recorria às santas casas de misericórdia, por isso que muitas cidades têm santas casas, porque eram serviços filantrópicos, né, geralmente relacionado com a religião, ou então os mateiros, farmacêuticos, benzedeiros, era a base da nossa saúde, né, até muito pouco tempo atrás, né, não estou falando de muito tempo, não, estou falando de 30 e poucos anos atrás, né, é muito pouco tempo. Então, é muito natural, né, que um serviço de saúde, para ser robusto desse tanto, né, e conseguir sustentar tantos princípios, né, é muito natural que para fazer isso vingar, as pessoas precisariam se sentir cuidadas por esse serviço, né. Era muito fundamental que isso acontecesse. E a figura do médico é uma figura que está no imaginário das pessoas, né, como também está no imaginário das pessoas hoje, que fazer saúde é você fazer um monte de exame, por exemplo, né, que são ações muito pontuais na linha do tempo, né, na nossa linha da vida, perto daquilo que são os nossos hábitos, né, que é o que a gente está fazendo 24 horas por dia. Você vai no médico, você fica quanto tempo na frente do médico? 20 minutos? Você vai colher um exame de sangue, você vai colher um exame de sangue num instante, pum, que é aquele instante que picou o teu braço e saiu sangue. É aquela informação que a gente tem sua, instantânea, pum, né?
E as pessoas, elas acreditam que fazer saúde é ter essa informação só, por exemplo, né? E não se preocupar com aquilo que é viver a vida, né? Que você faz no dia a dia, né? E então as pessoas, elas precisam se sentir cuidadas. E a figura do médico é uma figura que simboliza o cuidado, né? Por isso a importância do médico estar nesses lugares onde ele nunca esteve, para a gente também, né? SUS, Serviço de Saúde. Porque é importante para fazer vingar isso, as pessoas de fato se sentirem cuidadas pelo sistema. Isso é um sistema defensável pelas pessoas, né? Então, eu não imagino que nenhum governo conseguisse acabar com o SUS, né? Eles desmobilizariam a ponto de, sei lá, reverter o número de pessoas para o serviço suplementar, que seja, mas acabar com o SUS eu não consigo acreditar. Mesmo porque o SUS, ele já é o que é, mesmo sendo subfinanciado desde o começo. A gente nunca teve dinheiro para fazer as coisas. A atenção básica é um lugar onde a gente depende de criatividade. Sempre falei isso para as equipes, né? E a gente dá certo, e a gente está aí salvando muitas pessoas, porque a gente é criativo. Entendeu? E isso tem a ver com uma outra sagacidade do sistema, né? Que é a descentralização. Quando o Sistema Único propõe a descentralização, o que ele fala? Ele fala assim, olha, nós vamos respeitar o seu modo de viver também. Né? Não vamos submeter você àquilo que você não acredita. Entendeu? Por quê? Porque fazer saúde é muito grande, é muito amplo. Na minha escola, quando eu estava no quinto ano, estava no internato, eu já estava no profissionalizante. Dentro do departamento, no mesmo departamento, tinha 2 professores que tinham condutas antagônicas para a mesma patologia. E ficava uma disputa entre os dois. E aí os alunos ficavam tentando tomar partido, né? Eu ficava olhando para aquilo, eu falava, gente, presta atenção, o cara tá falando que faz de um jeito, o cara tá falando que faz do outro, ele tá sustentando aquilo porque para ele funciona. O outro funciona para ele também. Vocês vão querer decidir quem vocês vão copiar? Eu vou descobrir o meu jeito de fazer isso. Qual é a dúvida? Por quê? Porque a gente está falando hoje de 8 bilhões de pessoas no mundo. Você acha que todo mundo vai ser tratado igual? Você acha que todo mundo adoece igual? Né? Então, a gente fez um esforço de normatização da vida para que a gente pudesse dar significados para as coisas, né? Mas se eu pegar todos os livros de medicina que existem no mundo e juntar, não forma um ser humano. E aí, diante disso? Não é? Então, eu acho que é isso. Teve essa coisa brilhante do SUS, que é a descentralização, que é essa liberdade, né? Que, por exemplo, hoje, num posto de saúde, mesmo dentro da mesma cidade, um posto de saúde, ele pode se comportar e fazer coisas de uma forma completamente diferente do que um outro posto de saúde. Por quê? Porque ele lê a realidade do que está em volta dele, e ele vai aplicar aquilo que serve para aquilo que está em volta dele. É brilhante isso. Né? Então é por isso que eu acho que o SUS vai ser defendido quando ele for realmente ameaçado de verdade, né? É que eu acho que as pessoas ainda não se ligaram ainda, entendeu? No que é a verdadeira ameaça. Passo a palavra. Eu queria complementar Lógico. Dessas formas de fazer. Ai, porque Márcio fala, e aí a gente vai, sabe, pensando num montão de coisas, refletindo. E aí, inclusive, eu fico refletindo também sobre, inclusive, a minha prática. E realmente esse fazer saúde, essa forma de cuidado, a coisa do dia a dia é muito importante. Aí, claro que tem vários fatores, né? A questão da possibilidade econômica, não só do TTT, não é disso que eu estou falando. Não querendo também aqui falar de conformismo
com o pouco, não, até porque, né, eu luto por dignidade para todas as pessoas, né? Por isso que a gente está atuante na militância. Mas, voltando para essa questão do cuidado, por exemplo, muito interessante, e aí eu falo até de uma experiência aqui mesmo, em Ilhabela, em uma comunidade, digamos, uma microárea, né, da área da equipe que eu trabalho, a partir de uma situação de violência com uma mulher, nós ficamos pensando com a gente de saúde, que a gente poderia fazer? Como a gente poderia abordar essa questão na comunidade? Porque está trazendo sofrimento para muitas pessoas. Porque a história de violência foi se repetindo com várias mulheres, enfim. E aí nós nos reunimos, vamos reunir essa mulherada e saber o que é importante, porque estavam em situação de sofrimento pelo medo, a preocupação, enfim. E isso as que a gente sabia e as que a gente não sabe. E nos reunimos e aí começamos a pensar o que seria importante, o que a gente gostaria de fazer como mulher para o cuidado com a nossa saúde. E a partir daí, olhe, a mulherada tinha muitas ideias. E aí a gente começou a colocar as ideias e como a gente pode colocar isso em prática? E fomos construindo coletivamente. Eu, como médica, a única coisa que eu fiz foi facilitar ali o diálogo, a conversa. As próprias mulheres foram ativas no seu processo de dizer o que fazia, o que era preciso ser feito para que elas estivessem bem. A partir daí foram várias coisas, realização de caminhada, por exemplo. Aí uma dizia, eu não tenho muita disposição, eu de ir sozinha, se alguém fosse. Aí a outra, pois eu tenho. E aí começaram, só sei que a mulherada juntou um grupo de mulheres para a caminhada e passaram meses caminhando e começaram a perder peso, aunque esse não era o objetivo, mas começaram a se empolgar. Enfim, umas começaram a aprender a ter que ajeitar a roupa que estava folgada e não sabia costurar e pregar o botão, e aprendeu, e um dia fez um relato da felicidade que ela tinha agora, que sabia costurar. Então, assim, tudo isso é saúde. Conclusão, uma das atividades foi a gente sentar e costurar mesmo nossas histórias de vida nas nossas saias. E foi muito interessante, saiu histórias incríveis. Então, nós passamos algumas manhãs reunidas e trabalhando isso. E ninguém queria sair, dava meio-dia, e aí o motorista não tem que ir para o posto, e à tarde tinha que atender pessoas. E algumas pessoas questionaram, mas você acha que isso é saúde? O que você está fazendo lá, tipo assim, é saúde? Eu disse, gente, como é possível a pessoa achar que isso não é saúde? Então, saúde não é só o comprimido, não é só o medicamento. Ele é importante e é necessário. Você está com uma pneumonia, é uma infecção bacteriana, precisa matar com antibiótico. Enfim, mas existe outras coisas que não é o medicamento, não é a consulta ali, não é a receita o que vai resolver. São outras formas, né? E aí é importante que exista gestão que compreenda isso, que acolha isso. Até porque a população também vai sentindo isso, né? Independência da realidade, da necessidade e do contexto. Mas, enfim, para fechar, então, isso é SUS, é a possibilidade. E por isso também que dentro desse sistema de saúde, eu gosto tanto, lógico, é minha especialidade, né? Da medicina de família e comunidade, porque vai para além de um consultório, né? Enfim, isso. Bom, é fantástico. Eu estou estupefato aqui. Muito bom. Eu queria fazer um pequeno complemento, lembrando da definição de saúde da Organização Mundial de Saúde, que saúde não é apenas a ausência de doença, mas é o bem-estar físico, emocional e social, né? Em cima disso também, a criatividade, talvez o SUS não fosse tão grande, tão bom, se não fosse, afinal de contas, nós somos muito criativos, né? E a gente consegue exatamente extrapolar essa toda essa toda essa parte que não fica só técnica, mas acaba passando
passando por por um outro contexto. Bom, eu queria só falar, o pessoal que está ativo aqui no chat, tem, vocês são muito conhecidos aqui, né? Muita gente falando de vocês. Ricardo, Marina, deixa eu falar. Tocou meu celular aqui, mano, e meu som desapareceu. Não tô quase escutando vocês. Tentei mexer aqui em tudo, não voltou o negócio. Eu vou sair e vou entrar de novo, eu acho. Tudo bem? faz isso. Entra e sai. Enquanto isso, a Maria Cristina está aqui com a gente, a Ângela, o Josiclei, a Kátia Magalhães Castro, ela falou bem demais de vocês. A Duca, a Priscila, a Luana Santana, mas vocês são popstar aqui da parte médica. O Márcio está voltando. É isso aí, melhorou, né? Bom, estava falando, Márcio, que vocês são popstar aqui na área médica, viu? Muita gente falando, estão falando bem. Pode perguntar para a galera. Eu dou R$ 15 para cada um que fala bem de mim na cidade. Eu falo para todo mundo isso. Fala bem de mim, eu dou R$ 15 para você. Então eu vou começar falando bem, então, hein? Pessoal, agora eu queria falar do nosso assunto, que é a parte, acho que, mais chata aqui da live, porque até agora estava ótimo. E, bom, o Covid está aí e a gente está... Eu, particularmente, eu estou muito assustado. Os números são números já astronômicos. E, bom, deixa eu dar uma pincelada geral. Os números de hoje. No mundo, já foram infectados 65 milhões de pessoas. Mais de 65 milhões. Com 1,5 milhão de mortos. Por dia, no mundo, ontem nós tivemos 600 mil novos casos. É muita gente. E 12.500 pessoas mortas. Isso em um dia. Quer dizer, são 12.500 famílias sofrendo muito de ontem para hoje. No Brasil, a gente já passou, a gente está com 6 milhões, quase 6 milhões e meio de casos, 48 mil novos casos de ontem para hoje, e um aumento de mortes que já está em 669, quer dizer, quase chegando nos 1.000 mortos por dia, como tivemos no início da pandemia. Aparentemente, o número de mortos a medicina conseguiu achar alguns caminhos, né? Não 100%, existe algum caminho diminuir um pouquinho esses números. Mas como é que vocês estão vendo agora? Como é que está em Ilhabela? Ilhabela eu não tenho os números. E como é que vocês estão vendo? A doutora Paizinha estava me contando em off aqui que ela está muito cansada, que as equipes estão sendo bastante sobrecarregadas. Paizinha, com você. Então, assim, realmente, eu falava para Ricardo, que eu disse ao Ricardo, assumir esse compromisso, porque acho que é uma tarefa, né? A gente precisa assumir. Mas esses dias, cada dia mais, vem se intensificando o número de pessoas para atender. E também existem outros problemas que também continuam, né? Os diabéticos que a gente tem que compensar, mais ainda agora, porque uma pessoa que tem diabetes e se está descompensada e se infecta, então o risco de complicação, enfim, é bem maior. Então, assim, é a lida aí com as doenças já existentes, né? Acolher a pessoa que está com dor naquele momento, que precisa ser vista,
ou que está aflita, enfim, em desespero, e que quer ser escutada, e aquele sofrimento reflete em forma de dor, uma dor de cabeça, a insônia, enfim, as mais diversas formas de sofrimento, e essas pessoas também precisam ser acolhidas, né, atendidas, e o número realmente de atendimento e com complexidade, né, tem aumentado bastante. E aí eu dizia isso para ele, né, que eu sempre gosto de me organizar, de pegar os números, de analisar, né, em ordem cronológica, comparar, de uma forma pedagógica, né, mais organizadinha. Mas realmente eu não consegui realizar essa tarefa de casa. Claro que todos os dias de manhã, assim que a gente acorda, já liga o rádio para ir vendo a notícia, né, num jornal que a gente escuta todos os dias, com resumo de notícias para ir se informando, enquanto escova os dentes, prepara, enfim, para sair para trabalhar. E no fim do dia também a gente sempre escuta o jornal, lê alguma coisa rápida, mas tem os afazeres de casa e também várias outras diversas demandas. E lógico que sempre atento a isso para poder saber o que está acontecendo, tentando ler algum estudo se está saindo, o quê, enfim, vendo alguma aula dada por alguma instituição de referência. Estamos nessa lida. Então, realmente, a gente tem sentido, tinha tido uma diminuída a nível nacional, não tanto, né, ainda mantinha, mas assim, tinha dado uma certa estabilizada. A gente sabe que também existe um grande problema desde o início da pandemia com os nossos números, né? Me refiro a nível nacional, não estou falando aqui do município especificamente. Eu acho que nesse sentido, o município, assim, Ilhabela está de parabéns, né? Realmente, assim, eu vejo que eu tenho trabalhado em diferentes regiões do país, em capital, né, em cidade interior, em zona rural, em diferentes contextos. E temos amigos, né, tanto nessa rede nacional de médicas e médicos populares, como na supervisão, enfim, espalhados nesse Brasil afora, e a gente sempre está trocando ideia. E no meio disso tudo, eu vejo assim, eu me sinto muito grata de poder estar aqui nesse município, contribuindo nesse momento. Claro que me dá uma dor também de saber que existem tantos outros que não têm toda essa possibilidade, sabe? Que Ilhabela tem, de ter tanto profissional no mesmo lugar, sabe? Comprometido, qualificado, de ter toda uma estrutura também de suporte, sabe? Econômico mesmo. Então, de especialistas diversos e com os quais a gente se comunica de imediato, assim, e eles respondem. Então, assim, tem toda uma rede de apoio que dá muita tranquilidade para qualquer profissional trabalhar aqui. Então, assim, eu vejo que nesse sentido, e de estudar, outro dia, eu e Giovana, a médica que trabalha, né, comigo lá, que domina bem o inglês, a gente vendo os estudos, para poder entender, né, e não ficar repetindo o que o outro disse, mas ter lido, inclusive, as conclusões do estudo, para poder, sabe, ter realmente uma fala com propriedade e não só repetir o que o outro médico lá de tal instituição falou. Mas eu li o estudo, né? Então, assim, e como ela sabe inglês, domina mais do que eu, a gente sentando e lendo os estudos, então, assim, e outros colegas discutindo também, questionando. Então, tudo isso é muito massa. Então, acho que nesse sentido, a população de Ilhabela pode se sentir tranquila, porque, assim, o grupo de profissionais que hoje está aqui no município, que eu tenho sentido e visto, me dá muito orgulho, sabe, de estar trabalhando com eles. Posso amanhã não estar, mas até hoje é assim com muito orgulho e muita tranquilidade, sabe, de saber, consciência tranquila, de saber que a gente está fazendo o melhor, assim, tanto humanamente, mesmo estando cansados, como na parte técnica, né, da ciência. Enfim, não sei se você quer que fale de algumas coisas mais específicas. Por exemplo, eu vejo que
tem muito questionamento com o uso da cloroquina e que os médicos de Ilhabela, enfim. Eu não queria entrar muito nessas coisas específicas do município, porque eu estou mais para falar de forma geral. Mas, já que mencionou isso, eu quero dizer que, tipo assim, que a população pode ficar tranquila, porque os estudos científicos com metodologias mais seguras, né, demonstram que cloroquina, ivermectina, não tem o menor sentido, sabe? Para o uso de prevenção, nem tratamento, nem intra-hospitalar, enfim, não tem sentido, isso já caiu por terra. Até Estados Unidos, né, que era um dos países, não é só Brasil, assim, parte, né, da categoria médica e de instituições, inclusive de posicionamento, a gente sabe que houve muitos problemas e mudanças de ministro de saúde no transcurso dessa pandemia, e um dos pontos centrais na discussão era isso também. Enfim, mas, assim, tenho minha consciência tranquila, assim como sei que vários outros colegas também, nesse sentido, de que o que nós estamos fazendo dentro da ciência é o mais correto, é o mais ético, sabe? E o mais seguro para os nossos pacientes. E que mesmo estando cansados, nós estamos com toda a paciência. A gente sabe que as pessoas chegam no serviço desesperadas, assim, com medo, assustadas. E às vezes chegam a ser grosseiros, enfim, com os profissionais que estão ali. E a gente tem que ter paciência, saber, né, como acolher aquilo, porque não é comigo, não é contra mim, a pessoa está em sofrimento, né? Porque é um momento difícil, você, né, muita gente doente, sabendo que a pessoa pode morrer e não tem um medicamento, então quer se agarrar em algo. Mas, enfim, nós estamos aí, existe também o monitoramento, né, o acompanhamento. Enfim, aí estamos. Eu acho tão lindo que tem um agente de saúde que está monitorando uma paciente que ela é diabética e que está com Covid e que descompensou. Ela tomava, assim, 2 comprimidos, uma paciente super, sabe, de boa. E com a doença, né, com Covid-19, desestabilizou. Tivemos que entrar com insulina. E aí, para esse monitoramento, a gente de saúde fica mandando para mim no WhatsApp de como está a glicemia em jejum, como está 2 horas depois de ter se alimentado e fazendo esse controle atenta. Então, assim, tem os agentes de saúde que estão aí também. Então, assim, está sendo um trabalho, confesso que está sendo cansativo, né? É exaustivo, são muitos meses. Mas que nós estamos levando, eu acho que com muita maestria, muita dignidade, muito conhecimento, sabe? E assim levaremos até o dia que seja permitido. Passo a palavra. Bom, para quem não consegue olhar a doutora Maria da Paz, né, e não ver a sinceridade nos olhos dela, né, de uma mulher que não precisa estar no mundo para não ser sincera, né, com a história que tem, com a luz que tem, faça o seguinte, então, olhe os números da GVE, que é o Serviço Epidemiológico do Estado, né, e compare os números da Ilhabela com os números das cidades vizinhas aqui, né, e vejam o nível do nosso enfrentamento, né, o que a gente fez, né. A gente, até agora, temos a menor mortalidade, se bobear, comparável com o país top do mundo aí, né, 0,56, né, isso é baixíssimo, né, é muito baixo. E nunca houve uma perversão daquilo que é o seguro e o científico, né, mesmo entendendo que o científico também não é detentor da verdade, né, o científico é só um instrumento de mensuração daquilo que o instrumento é capaz de mensurar, mas a realidade ela é feita de muito mais coisas do que a ciência própria é capaz de captar, né? Tem estudos lindíssimos de Harvard falando sobre o efeito placebo, como que o efeito placebo funciona, né? E é uma coisa que eu sempre tive curiosidade na escola, né? De entender que você está dando uma água com açúcar para a pessoa e a pessoa ela fica curada.
Né? Não, tipo, curada. Você deu água com açúcar e o cara curou, pô, eu quero saber desse negócio aí. Água com açúcar e o cara curou, né? Então, eu acho que uma coisa que a gente não teve tranquilidade para oferecer para a pandemia foi o tempo necessário, né? Para que as coisas se desenvolvessem, né? Então, por exemplo, se existe alguma dúvida com relação ao uso dessas medicações que a Paizinha falou, então vamos olhar para os números das cidades que adotaram isso como procedimento padrão, e vejam se houve diminuição da mortalidade nesses lugares, né? Hoje a gente já tem condição e capacidade de fazer isso, né? E se mesmo assim conseguir sustentar uma ideia como essa, precisa ver o que está defendendo, né? O que você está defendendo? Se você sustenta uma ideia como essa, o que você está defendendo de fato, né? Está defendendo a vida ou está defendendo um modo de viver, né? Porque são coisas completamente distintas, né? A gente precisa dizer que são coisas distintas, né? Defender modos de se viver não necessariamente significa defender vidas, né? Então, a gente precisa ter sinceridade de olhar para isso e ver o que nós estamos defendendo. Não falar que está defendendo vida quando o que está sendo defendido é modo de viver. É como você acha que você tem que viver a sua vida, ou o que você acha que você tem que fazer para se sentir vivo ou não, né? Então, isso é uma das reflexões que a gente precisa fazer diante de uma situação tão... não tem como falar outra palavra, drástica como a gente está vivendo, porque, para mim, a pandemia... Bom, quando a gente fala de pandemia, a gente está falando de doenças comportamentais. É um vírus que causa a doença e leva à morte, mas, no entanto, o processo pandêmico é um processo comportamental. Tanto é que se a gente fica todo mundo em casa, acontece uma coisa, se sai todo mundo, acontece outra, não é? Então, a pandemia, ela é uma doença comportamental, ela é uma doença de atenção básica, né? Que não vai ter um remédio milagroso que vai trazer o que todo mundo está achando que vai ser a cura, né? Que bom que a gente hoje tem tecnologia e tão pouco tempo está conseguindo desenvolver uma vacina, né? Segundo alguns grupos, até uma vacina segura, né? No entanto, estamos aí, né? Com essa possibilidade tecnológica, que é a vacina, que, inclusive, pode cair por terra. Por quê? Porque o comportamento de um vírus numa pandemia, para cada pessoa que ele encontra, é um potencial de mutação e variabilidade, que pode invalidar uma vacina. Se a gente está falando de probabilidade de possibilidade, né? Inclusive, é uma probabilidade, uma possibilidade, numa dessas variações ou mutações, esse vírus mudar o alvo. E aí não serem só vulneráveis, que de repente sofram do polo mais negativo dessa doença. Que é uma outra coisa, né, que também o tempo trouxe, né, que é a noção de que a gente não está diante de uma pandemia, a gente está diante de uma sindemia, né? Isso muda um pouco a brincadeira. Por quê? Porque diante de uma sindemia, o que significa isso? Significa que o vírus, quando causa doença numa pessoa, ela potencializa outras desorganizações que a pessoa já tem. Então, por exemplo, pega um hipertenso diabético obeso, né? O que a gente chamaria de paciente plurimetabólico, vamos dizer assim, né? Síndrome X, né? É um cara que ele tem uma condição pré-inflamatória no corpo dele, que é própria da condição dele, desorganizações hormonais. Ele já tem um sistema que ele não consegue manter uma homeostase sem gastar muita energia ou sem fazer muito esforço. Diante da infecção de Covid, o que acontece com essa pessoa é todo o sistema dele se desorganizar. Por isso que ele faz uma resposta imunológica daquele tipo, cascata de citocina, faz uma coagulação intravascular, que é o que a gente descobriu que era a doença, porque até no começo, as pessoas chegavam com a saturação baixa, e conduta para saturação baixa no pronto-socorro é tubo. E qual que não é a surpresa do médico quando ele passa o tubo, coloca no oxigênio e não satura o paciente? Sabe quantos morreram assim?
até descobrirem, por exemplo, que o simples ato de você mudar o decúbito do paciente, trocar ele de lado, garantia mais sobrevida. Olha a importância da equipe multiprofissional. Você acha que foi um médico que teve essa ideia? Certamente foi o fisioterapeuta. Certamente. Então, a gente está diante de uma questão de um problema de saúde coletiva que, na minha opinião, já mudou de status para um problema civilizatório. É isso que é a pandemia hoje. É um problema civilizatório. Por quê? Porque é uma doença comportamental. E ela está relacionada com o que nós, enquanto sociedade, estamos querendo defender. Se a gente quer defender a vida, ou seja, né, aquilo que é original, que é manter a nossa própria espécie, ou se a gente quer manter um modo de vida, que inclusive é um modo de vida que nem respeita a própria natureza, que a gente está destruindo o planeta, né? A conta para 2020 a gente já consumiu tudo que o planeta poderia ter oferecido para a gente de forma natural, a gente já extraiu tudo o que o mundo poderia oferecer para a gente durante o ano inteiro no mês de agosto. Então, de agosto para cá, a gente já está devendo para o planeta. Esse número, essa data vem diminuindo desde que ela começou a ser percebida, que é depois da Segunda Guerra Mundial. Então, a gente nem respeita o próprio planeta que a gente está. E é isso que a gente quer, esse modo de vida que a gente está procurando defender, na minha opinião. Não é? Porque é isso. Eu não consigo ver outra justificativa, né? Para as pessoas, assim, se lançarem para a morte ou ameaçar a vida de um outro. Porque ela tem que jogar futebol, sei lá, por exemplo. Não está nem saindo para comprar comida, se colocando num transporte público para trazer comida para dentro de casa, né, por exemplo. Então, para mim, a pandemia, né, e o fato dela ter se tornado uma sindemia, ela já passou a ser um problema de caráter civilizatório. É uma doença de comportamento. Enquanto está todo mundo esperando aí um remédio aparecer, uma vacina aparecer, ninguém quer olhar o seu próprio comportamento. E nós estamos diante de uma doença do comportamento. Né? E aí, como que a gente resolve isso? Porque na atenção básica, a gente também fica diante de questões como essa, que não vai ter um remédio que vai aparecer que vai trazer a solução para aquela questão, para aquela dinâmica. Entendeu? E aí, como que nós vamos fazer isso? O que nós vamos escolher enquanto sociedade? Eu quero trazer essa reflexão para a mesa também, né? Porque eu acho que isso precisa... A gente precisa fazer alguns acordos, né? O que é isso, né? O que é vida, o que é viver, né? Ao invés de a gente ficar fazendo acordo sobre o que significa cada uma dessas coisas. Porque o que significa, cada um pensa o que quer. Você entendeu? Eu penso o que eu quiser. Né? Então, eu queria que a gente colocasse na roda o que é viver, então, né? Qual que é o sentido disso? O que é vida? Qual que é o sentido da vida, de estar vivo e viver? Né? Ou querer se manter vivo, vivendo? Né? Porque acho que a gente precisa pensar isso, para a gente conseguir enfrentar o que é uma pandemia. Num mundo moderno, globalizado, né? 8 bilhões de pessoas, então 8 bilhões de possibilidades de variação. Olha a gripe espanhola, né? No começo do século. Não tinha tanta gente, não tinha tanto deslocamento, o mundo não era globalizado como é agora. A pandemia acabou em 2 anos e meio, 3 anos, 3 ondas pandêmicas. Hoje a gente tem um celular na mão, com informação na mão, e a gente está se comportando da mesma forma, banalizando mortes. Banalizando mortes evitáveis. Porque o vírus,
ele é uma estrutura inerte. É uma discussão, até no mundo da ciência, se o vírus é vivo. Então, o vírus nem ímpeto tem. Nem ímpeto de sobrevivência um vírus tem. Ele é oportunista. Ele sobrevive porque a gente permite. Porque a gente espalha ele por aí. Né? Então, não é um vírus que está ameaçando a nossa espécie. Não é um vírus. É o nosso comportamento que ameaça a nossa espécie. Né? E o nosso comportamento, ele não é naturalmente esse. Porque essa estrutura, esse corpo que a gente habita, né, ela também, essa estrutura também foi selecionada pela natureza, pela seleção natural. A gente passou pela seleção natural como todos os outros bichos aqui. E esse modo de viver que a gente executa, a gente está executando há muito pouco tempo. Mas desde o momento que a gente está executando esse modo de viver, a gente está destruindo o planeta e acabando com a possibilidade da gente ser uma espécie que coabite esse ambiente com os outros seres da natureza, porque nós somos da natureza também. Eu gostaria de lembrar a todos que nós somos todos da natureza. Nós não somos seres à parte da natureza. Então a gente precisa retomar algumas coisas que são muito originais de ser um ser humano, né? Por quê? Porque a gente é ser humano, caramba, entendeu? Aí eu quero dizer que o que foi selecionado, né, essa estrutura que foi selecionada, é uma estrutura com alta capacidade empática, né? O médico de família e comunidade, ele calibra bem essa empatia na sua estrutura física, né, no corpo, né? E mais do que isso, né, todos os nossos módulos de recompensa são baseados, ancorados nesses mecanismos empáticos, né? Recompensação de endorfinas, dopaminas, né? Que é o que mantém a gente sustentado para viver, não é o que mantém a gente feliz o tempo todo. Isso é um engano, né? É o que mantém a gente disposto para estar vivo, se relacionando e afetando e sendo afetado pelas pessoas, pelas coisas do mundo, né? E vivendo todos os sentimentos com dignidade. Todos com dignidade. Né? Isso é ser humano. Né? E é isso que ninguém mais quer. Quer todo mundo ser limpo. E perfeito. E estamos acabando com o planeta. E acabando com a espécie. Passa a palavra. Com certeza, olha, passaria que é muito forte, né, o que foi dito aqui. São coisas que a gente, para refletir. Sabe o que a gente faz? Como a gente não se oferece mais essa recompensa pela empatia, né, pelo amor ao próximo, muitos mestres trouxeram isso para a gente. Muitos mestres vieram falar isso para a gente. Mas como a gente não faz isso, a gente criou outras formas de fazer, né? Que é alimentar pequenos desejos, né? Sexo demais, né? Hoje em dia todo mundo é maratonista. Olha que loucura. O cara acaba com o joelho dele, acaba com o joelho dele, mas ele vira maratonista, ele vai para Nova York, vai para França, vai para... Vira a meta de vida da pessoa. E tem até um mercado para isso. O sapato, a roupa, tem tudo. E mais, ele está fazendo isso porque ele está fitness, ele é esporte. Namastê, total. Pá, paz e amor. Entendeu? Aí depois ele... mas é isso. Depois ele vai para a balada, no meio da pandemia. Pega geral. E aí infecta alguém que pode morrer e não pensa nisso, né? É isso. Eu sempre trago essa reflexão. Né? Não tem lastro, né? Não tem lastro. E essa recompensa, ela acaba rapidinho. Ela é fugaz. É a aditividade. É a própria aditividade. É o vício, a compulsão. Uhum. Né? Esse não é um dos maus da nossa sociedade? A gente não está padecendo disso? Só que a nossa sociedade é a sociedade que consome
O remédio que mais vende é o Dorflex. E depois, os estabilizadores de humor, que hoje em dia a gente distribui até para as crianças. Que maravilha, hein? Então, é a grana, né? Porque a pessoa Não é a grana, toma. não é a grana, não é a grana, não é a grana, Ricardo. O problema não é o dinheiro. O problema não é esse. O problema é a falta de valores. O problema não é o dinheiro. O dinheiro não é problema nenhum. É como não tem valor, a gente perverte o original. E a gente fica vivendo só nas perversões. Entendeu? Tem a É ver com disso isso. que fala. É aquilo que a gente estava falando, olha, infelizmente, para uma situação pandêmica, não há ideologia que nos salve. Sim. Não há. Nem as de direita, nem as de esquerda, não há ideologia que nos salve. Entendeu por quê? Porque a ideologia nasce da ideia, do pensamento, que é justamente aquilo que começou a afastar a gente daquilo que é o sentido, que é o todo. Entendeu? Então, a nossa sociedade está tão desconectada do planeta, que a gente acaba com o planeta, tanto quanto os próprios seres humanos estão desconectados do seu próprio corpo, vivendo só na sua cabeça. Quem pensa como se vive, não vive. Porque viver é um ato. E o pensamento, ele sempre é posterior. Ele nunca é o presente. O pensamento, ele é uma construção, ele sempre é posterior. Ele significa as coisas, né? Ele não dá sentido. Sentido, acho que é o tema, né? Acho que é o. Porque o sentido hoje em dia, é ter um like no Facebook e ter Não, isso não é um uma. sentido. Isso não é um sentido, Ricardo. Isso não é um Não, isso sentido. não. Isso é uma perversão. Isso é o que está rodando, é o que está Mas a gente não pode acontecendo. chamar isso de sentido, porque isso é uma perversão. É, O sentido é original. O sim, sentido ele sim. vem primeiro. É que as pessoas têm a ideia de que ganhar um like é que as pessoas gostam delas. Entendeu? Ela construiu o sentido a partir da ideia. Ela não foi viver. Entendeu? E é isso que a gente faz. A gente constrói os sentidos a partir das ideias. E a gente quer fazer acordos sobre as ideias, só que ideia cada um tem uma. A gente tem que voltar para o original e buscar sentido e fazer acordos sobre os sentidos. Entendeu? O que é viver? É o que eu como? Novamente um. É o que eu como que é viver? O que é viver? É o restaurante que eu vou? É o carro que eu tenho? Sim, Então, se a gente não fizer essa reflexão, vai acontecer com a gente exatamente o mesmo destino que aconteceu na gripe espanhola. Não em relação ao número de mortes, porque a gente já é tecnologicamente avançado, nós não somos evoluídos. Nós somos tecnologicamente avançados, né? Então, a gente já vai conseguir, com certeza, poupar várias vidas e tal, mas se você olhar para o comportamento da onda, vai ser igual, porque nós estamos nos relacionando com o vírus respiratório da mesma maneira, da mesma forma. sem mudar nada, só com alguns agravantes, né? Que a gente é mais e a gente se desloca mais rápido no mundo. Uma variante europeia chega no Brasil em 24 horas. Uhum. É muito rápido hoje, né? Hoje é muito rápido. Pessoal, eu preciso agora fazer o seguinte: a gente tem aqui uma série de perguntas para a gente não se estender muito. Deixa eu colocar aqui na tela. A Margarete perguntou o que pode ser feito para conscientizar as pessoas sobre a pandemia. Paizinha, se você quiser Ou responder. coisa difícil. Porque, assim, a conscientização, tem até muitas discussões sobre isso, né? Não é uma coisa, assim, da noite para o dia, né? Ainda bem, e aí Márcio colocou todas essas reflexões aí, né,
desse desafio que nós temos nesse momento, dado por todos esses elementos e tantos outros mais. Ainda bem que existe a palavra esperançar e o sentido do esperançar, porque senão é um desafio realmente que se nos põe. Aí eu acho que depende muito de cada situação, porque assim, não vai ser de um dia para o outro, nós não vamos conseguir chegar ou tocar todas ou a maioria das pessoas desse momento, que não é só esse momento, foram anos e anos, né? Nós estamos num momento muito difícil. Por exemplo, eu vejo assim no dia a dia, quando as pessoas, não, você vai ficar em casa tantos dias, né? Depois de notificado. E muitas pessoas não querem, assim, diz, mas eu preciso ir trabalhar. Eu sei, muitas vezes é porque a pessoa, enfim, tem que sobreviver, comer, né? E aí é uma situação real, mas enfim, a gente dá a orientação. E outros é porque realmente não acredita. Pessoas já chegaram a falar, e aí não no âmbito do trabalho, né? Eu já digo em vários outros lugares, a gente conversando, de que concorda com o presidente de que esse vírus é fantasma, né? Então é um desafio muito grande. Mas, assim, no dia a dia, quando eu converso, que as pessoas dizem, mas eu tô bem, eu posso sair. E eu digo, olha, tudo bem, assim, para a maioria das pessoas saem, né, rápido, uma semana, 10 dias, ou até só 3 dias, tem sintomas leves, mas você pode transmitir para uma pessoa que vai morrer, sabe? Então, imagina conviver com isso. Então, assim, são muitas, acho que as formas, depende muito de levar essa reflexão e essa sensibilidade, depende muito de quem, para quem que você está se dirigindo, né? Eu acho que é uma construção. E, por exemplo, quando eu apoio, defendo os sem-teto, é uma forma de estar trabalhando esse enfrentamento à pandemia. Porque eu estou defendendo, né, e acreditando que é importante que as pessoas tenham moradia. Acho que vai desde condições básicas. Óbvio que não é só isso, porque eu acho um desafio enorme, assim, esse momento. Acho que Márcio consegue trazer com mais profundidade. Eu fico encantada com esses elementos que ele traz. Então, são muitas as formas. O Movimento Sem Terra é outro exemplo, né, de enfrentamento a tudo isso, mesmo no meio desse contexto, produzindo alimento saudável, né, sem veneno, né, quando consegue chegar até a mesa das pessoas sem ter o atravessador no meio, aquele que lucra. Enfim, mas eu acho que vai desde uma conversa com um vizinho, né, com um familiar, de diversas formas, de trazer reflexão. É a gente no dia a dia, com o nosso exemplo, com a nossa forma de vida. Porque não é só eu dizer para o outro, né? E como é que eu levo a minha vida, né? O que eu faço, né? Porque dizer é fácil, né? Mas como é que eu levo a minha vida? Eu sei que nem sempre é possível levar a vida no momento da noite para o dia, nem todas as pessoas têm a possibilidade de colocar isso em prática. Mas é um exercício também, né? Viver com coerência. E eu acho que o diálogo é uma ferramenta, né? A prática, o exemplo, enfim, as vivências. É difícil. E é longo o processo. Eu gostaria de colocar só um tópico, já que você tocou no MST, das toneladas de alimentos que eles doaram para as comunidades no Brasil inteiro, né? O MST fez várias doações de alimentos e eles diziam: a gente não está não está doando o nosso excedente, nós estamos doando o que nós temos de melhor. Então, assim, é bastante sensível, né,
Bom, tem mais uma pergunta aqui, Márcio. Depois de tudo que você falou, mas tem uma pergunta bastante objetiva. A Marília está perguntando como que está a UTI do Mário Covas. Ó, a informação que eu tenho sobre o serviço é a informação que todos os cidadãos têm, né? Que é através dos boletins. Eu já não componho mais o serviço de saúde da Ilhabela, já desde maio desse ano, na verdade, né? Então, eu não estou aqui na postura de falar pelo serviço, estou aqui falando por mim mesmo, né? Pelo Márcio Nakazone, pai da Hanai e do Haru, e futuramente do Shiro já, só não nasceu. Minha mulher está gestante, estamos super felizes com essa possibilidade, né, de trazer mais um espírito aqui para esse mundão aqui, para ele poder viver, experimentar. Já foi vitorioso. Gosto de dizer também para os meus pacientes, né, principalmente para mim, gosto muito de dizer isso para mim, que isso também tem a ver com até as minhas origens, né, que também me descobri um índio, né, descendo de um povo originário, e para essa cultura, né, que está bem impregnada, imantada em mim, né, tem uma palavra que é Nankuru Naissá, né, Nankuru Naissá é quase que uma expressão, assim, né, de quando você age com a ação do seu coração, né, quando você tem coragem é ação do coração, né, coragem, ação do coração. Mesmo que a sua cabeça, seu pensamento, não traga informação para você de que as coisas vão ficar bem, fica tranquilo que tudo vai dar certo no final. Né? Então, fica tranquilo que tudo vai dar certo no final, mesmo que o caminho esteja esquisito. Né? Isso está ancorado num outro princípio que chama Nuti do Takará. Nuti do Takará é a vida é um tesouro. A vida é o tesouro, né? Então, a única competição ao qual a nossa estrutura foi submetida é a competição dos espermatozoides até chegar ao óvulo, né? É a única competição verdadeira que talvez a gente fique sofrendo esse eco, né? Até agora. Mas a grande dádiva é estar vivo, né? É estar vivo e aproveitar essa chance, né? De estar em relação, né? Porque a vida é a chance de estar em relação, né? Então, sei lá, eu gosto de acreditar que a gente vem do mesmo buraco, né? Que a gente está num lugar onde é tudo uma coisa só. E, de repente, a gente ganha a oportunidade de se individualizar, né? E, através da possibilidade de se relacionar com as coisas, com as outras pessoas, a gente ir, né, nesse afetar e ser afetado, né? E recompondo esse uno, né? Essa coisa que é única, né? Que é uma coisa só. Então, eu gosto de dizer que não gosto de pensar que a gente tem que ser coerente também, paizinha. Acho que a coerência não é própria de estruturas orgânicas abertas, né? Que sofrem abalos e se transformam, né? A coerência não é própria do ser humano, não. O que é próprio nosso é a integridade, né? A gente tem que fluir com integridade pelos cenários, né? E manter a nossa originalidade, né? Por onde quer que a gente flua, porque isso abre a possibilidade da gente ser criativo, né? E não buscar soluções de prateleira, né? Então, eu acho que o convite que a humanidade está recebendo é esse, né? Esse convite da gente buscar ser criativo de novo, né? Voltar para o original, né? Entender o que é isso, o que é vida, o que é viver, né? O que eu quero defender, né? Eu estou defendendo o que nessa vida? E a partir dessa reflexão sincera, né, já que a gente está tendo essa oportunidade, porque para quem estava esperando a Era de Aquário, estava esperando um meteoro, né? O fim do mundo assim, né? Se tivesse sido um meteoro, tinha sido mais fácil, né? Mas foi um vírus para botar a gente em casa e pensar, né? E como não está difícil ficar em casa, né? Consigo próprio, com a sua própria família. Isso não é um sintoma?
Isso é um sintoma, para mim. Que não tem vacina, não tem remédio que dê conta disso, né? Tanto é um sintoma que a gente se lança para a rua, né, para se contaminar ou contaminar os outros, né? Então, eu acho que a gente está sendo convidado para uma reflexão sincera, né, num momento crucial, onde a gente ganhou a chance de ter tempo para pensar sobre os nossos sentimentos e não sobre a realidade, né? Porque quanto mais a gente pensar sobre a realidade, mais ilusão a gente vai criar. E olha a merda que a gente está fazendo, né? Sem dúvida. Oi, filha. Uma Já vou dar comida. sobre a nossa vida e a vida dos que nos cercam também, né? Exatamente essa responsabilidade que a gente tem que ter sobre a transmissão ou não do vírus, né? Esse é um momento que vai Ricardo, ficar... olha que loucura. Mas olha que loucura. Porque a gente sabe muito pouco sobre a doença e sobre o vírus, né? Mas a gente sabe coisas contundentes, mas pouco. E a gente não sabe um monte de outra coisa, que depende de tempo para acontecer. Mas a gente só especula sobre as coisas que a gente não sabe, não bota para fazer aquilo que a gente sabe. Olha que loucura. Como que vai dar certo isso, Ricardo? Não vai dar certo, amigo. Não vai dar certo, cara. E eu vou ficar na minha casa com a minha família aqui, cuidando dos meus, entendeu? Que eu tenho uma gestante e tenho mais 2 filhos maravilhosos na linha da primeiríssima infância, que precisam só da minha integridade. Precisam ver que eles têm um pai que é um ser humano, que tem medo, que passa raiva, que fica bravo, entendeu? Mas que fica feliz, que se diverte, que fica, esperançoso quando eu vejo uma flor linda nascendo, entendeu? E fala, olha só, preciso fazer alguma coisa, não posso deixar um planeta destruído e uma sociedade desumana dos meus filhos, que são tão maravilhosos. Então eu sigo eu sigo íntegro, né? E assumindo as responsabilidades dessa integridade, como um adulto, entendeu? Que é o que a humanidade precisa ser. Adulta agora. Eu acho que esse realmente é o caminho. Acho que esse é o único caminho que vai sobrar para a gente percorrer mesmo. Bom, acho que a gente já está com 1h e quase 15 minutos de live. E eu queria considerações finais de vocês. Foi fantástico. A gente... tivemos algumas perguntas aqui. Eu peço desculpa de não ter conseguido encaminhar essas perguntas. Eram perguntas mais técnicas mesmo, que depois a gente pode tentar até encaminhar para os doutores e ter a resposta via... Dá para responder no chat depois? Dá, mas eu acho que é mais fácil eu te encaminhar no WhatsApp e Tá depois bom. eu vou repassando para as pessoas. Fechou. A maioria... beleza. Perfeito, sempre. Então, é o que vocês falaram, vai ter tanta coisa ainda para ser descoberta que a gente, assim que vocês puderem, a gente vai repetir nessa live, que realmente foi fantástica, uma coisa, todo mundo aqui adorando mesmo. Doutora, se você quiser fazer as considerações finais. É só agradecer, né? Agradecer, assim, profundamente a paciência, a escuta, né? Eu espero que tenha sido útil de alguma forma, né? Que tenha mexido aí de alguma forma nos seus afetos, né? Porque assim não é mesmo, Marcinho? E, enfim, estamos aqui à disposição em outras oportunidades. Eu sei que esse momento é difícil, né? São muitas pessoas morrendo, são muitas pessoas em sofrimento, mas que sirva também, já que nós estamos no meio dessa situação, desse caos, enfim, não sei nem como denominar,
todo esse momento e tudo isso que a gente está vivendo, mas que a gente possa utilizar desse momento a possibilidade, né, de refletir, de olhar para nós, de crescer como pessoa, como ser humano, e assim, consequentemente, como humanidade, né? Enfim, aqui estamos, e para quem é da Barra, lá estamos todos os dias. Eu não tenho esse privilégio, tenho o privilégio, por outro lado, né, de estar podendo cuidar das pessoas. Outro dia eu até pensava, pô, minha filha, esse período inteiro, meses, né, que ela está em casa sozinha, porque ela está se mantendo em isolamento. E os dois a gente sai de manhã e volta no fim do dia. Então, eu vejo que muitos pais e mães, famílias, estão que não suportam, né, essa situação de estar dentro de casa, de lidar com isso. E até uma discussão, porque muitos querendo que as escolas, né, voltassem a funcionar, e não só sujeitos, amparados por instituição, criminoso, assim, isso. Mas que as pessoas possam utilizar esse momento para entrar em contato, né, com cada um de nós, com o nosso eu, né, para que no dia de amanhã, depois de tudo isso, que não vai passar agora, são muitas coisas, né, mas que no futuro vamos esperançar para ter uma sociedade diferente, né. Enfim, gratidão. E vamos, né, depois descansar, ainda ficar um pouco com a filhinha, porque amanhã cedo tem que estar lá de novo, porque tem muita gente para atender, acolher. E, enfim, se cuidem, fiquem em casa, né? Evitar realmente sair ao máximo, porque é o que nós sabemos que no momento diminui a transmissão, né? Diminui a possibilidade de você se infectar e depois, consequentemente, também infectar outras pessoas que podem perder a vida. E é isso. Se cuidem, meu povo, cuidem dos seus. E até breve. Obrigado. Márcio. Eu tava até o microfone. Eu fico olhando a Paizinha falar, dá uma saudade, fica, Paizinha querida. Muito bom. A Paizinha é uma amiga que eu gosto Você muito foi meu de... chefe. Você me entrevistou. De estar perto também, né? De conversar. Eu honro muito a história dela, né? E... vou ficar falando disso, né? Mas eu te adoro, amiga. Tenho muito orgulho de você estar aqui nesse serviço e fazer a coisa maravilhosa que você faz. Sempre Se eu te falei amo. que você é a nossa estrela. Você é a nossa estrela, com certeza absoluta. Bom, o que eu quero deixar de consideração final é que, até para... Não tentando responder, porque eu acho que não tem resposta, o que a Marga colocou, né, essa coisa de como conscientizar as pessoas, né? Eu estou mais num esforço de como que a gente se autoconscientiza, né? Porque não é fácil, né? Realmente não é fácil. Quando a gente vai ver, a gente já está no automático, né? O nosso cérebro trabalha desse jeito, né? A gente automatiza comportamentos para economizar energia, também faz parte de como essa máquina foi selecionada, né? Então, é um treinamento diário, por isso que ele precisa ser um trabalho de autoconscientização. Quando a gente entra nesse trabalho de autoconscientização, a gente percebe que não é fácil mudar de hábito, mudar de comportamento. Então, a gente começa a aceitar também que o outro tem essa dificuldade. Aí começa a máquina da empatia a funcionar de novo, entendeu? Quando a gente consegue perceber que nós mesmos temos dificuldades de manter essa loucura que a normalidade instituiu, que é que a gente tem que ser coerente, viu, amiga Paizinha? Né? Essa busca pela coerência, ela
ela pode ser muito deletéria, né? Porque ela congela muito a nossa criatividade, né? Então, nesse Talvez sentido... o meu conceito de coerência não siga o literal. Então, mas é com significado, cada um dá o que quer, amiga, entendeu? Dentro do símbolo, o significado, cada um pega o que quer, tá vendo? A gente pensa muito parecido e você tem uma ideia do que é, ser coerente, e eu tenho uma ideia diferente, né? E a gente coabita até nas mesmas ideias, às vezes, né? E isso é diferente. Você vê como que a gente pode causar muito, muito mal, né? Combinando ideias e não combinando sentidos. Então, eu fico nessa de que o que é preciso é que a gente esteja disposto a fazer esse exercício de autoconsciência, né? Porque a gente fazendo na gente, a gente vai abrindo esse canal de empatia novamente, né? E abrindo esse canal de empatia, a gente vai recebendo endorfinas, dopaminas, e aí fica com uma condição fisiológica para estar cada vez mais disposto a se relacionar consigo próprio e com os outros, né? Porque se tem uma coisa que a gente descobriu também com a tecnologia, é que a mentira, a fake news, ela circula mais rápido. Circula 6 vezes mais rápido, até calcularam isso. Por quê? Porque a verdade, às vezes, faz a gente encontrar com coisas nossas que, às vezes, a gente não está muito afim de trabalhar naquela hora, né? Então, é mais fácil a gente comprar uma ideia que sustente uma falsidade do que trazer luz, que é a verdade, para uma coisa que vai iluminar a nossa sombra. Então, a dificuldade está em a gente se auto-reconhecer ser humano, trazer para a gente de volta essa naturalidade, né? E isso pode ser feito de forma muito mágica, né? A arte faz isso, por exemplo, né? A arte é sinestésica, ela pega as coisas todas e ela funde de novo, né? Ela traz para o original de novo a arte, por exemplo, né? Então a gente tem muitas formas de fazer isso também, né? Então vamos se concentrar naquilo que a gente é capaz e aquilo que a gente não é capaz de fazer. Isso faz com que a gente cada vez mais ganhe nesse aspecto da empatia, e com isso a gente vai fortalecendo a nossa própria informação, a nossa informação pessoal. E aí isso faz com que a gente esteja mais aberto também para os sentidos da vida, né? Que a gente precisa estar na presença para captar, precisa estar vivendo o momento presente, não pode estar projetado no futuro, ou então não pode estar arrastando as correntes do passado, né? Então a gente tem que estar presente para ver a mágica acontecer, né? Para ver a beleza no desabrochar de uma flor, né? Para ver sentido numa dança, né? Então, o que eu desejo para todos é mais luz e mais humanidade, custe o que custar. Todo mundo dá conta, não tem ninguém que não dê. Fantástico, né? Eu imaginava uma coisa e a gente fez uma live assim completamente fora da caixinha, fora da casinha. Foi lindo, foi muito lindo. Ou dentro da casinha, né? Ou Para quem estava nesse caso, é verdade, é verdade. Mas o que centenas ou milhares de lives falando tecnicamente do remédio, do não sei o quê, falando no sentido a pandemia sendo colocada na política, que é um absurdo, né? Mas acho que a gente fez uma live assim para ser assistida e reassistida diversas vezes. Eu agradeço demais vocês. A gente tem que repetir isso novamente. E muito obrigado a todos, muito obrigado a todas. Até a próxima. A gente tem que repetir isso. Obrigado, Márcio. Obrigado, Paizinha. Até a próxima. Tchau para todo mundo.